Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos conversar com o Luciano do Positividades e nós vamos falar sobre saúde mental, sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental, seja você pessoa vivendo com HIV ou não. O Luciano também é criador de conteúdo e ele vai conversar com a gente sobre esse assunto. Olá, Olá, boa noite. olá, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu baixar um pouquinho mais esse tripé aqui. Agora acho que foi. Tá bom. Oi, lindo. Seja bem-vindo mais uma vez. Agora é um pouquinho ao contrário, né? Essa semana passada era eu no teu lugar. Mas bora lá. Hoje você é meu convidado, a gente vai falar sobre a importância de cuidar da saúde mental, né? Seja você uma pessoa que vive com HIV ou não. Mas como nós somos pessoas vivendo com HIV, né? Vamos começar um pouco falando sobre a importância da saúde mental ali no começo do diagnóstico, né, amigo? Que eu acho que é um momento bem importante, né? Perfeito. Vou só me apresentar para quem não me conhece aí, que está pela primeira vez. Meu nome é Luciano Bros. Vivo com HIV há 13 anos. Há 6 anos produzo conteúdos e coisas relacionadas a HIV para que ajude a quebrar estigmas, preconceitos, para que tenha mais inclusão para pessoas que vivem com HIV. Agora também sou estudante de psicologia. Recentemente terminei psicanálise. Sou especialista em sexologia também. E eu gosto muito de conhecer histórias de outras pessoas. E desde quando Positividade surgiu, a gente tem grupos de acolhimento. Então, desde aquele início, busco compreender de que forma que eu posso trazer conteúdos que impactem a vida das pessoas e coisas que possam ajudar nessa questão de saúde mental mesmo. Porque o HIV em si, ele te traz vários tipos de medos. E esses medos, às vezes, fazem com que as pessoas não consigam viver após o seu diagnóstico. E ir para a saúde mental é uma coisa que fez com que eu abrisse meu olho para questões que talvez eu não tivesse tanto conhecimento técnico. E por isso que eu estou me especializando, buscando conhecer mais, para ter mais embasamento, para poder ajudar mais pessoas, né? Isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Isso mesmo. Desde quando você começou o Positividades, realmente você sempre gostou de trazer histórias de outras pessoas, né? Eu lembro que há 5 anos atrás, a gente já fez muita coisa junto. E agora a gente tá aqui de novo. E como que foi, amigo, assim, que você resolveu começar a cursar psicologia? Então, na verdade, assim, positividades, até fiz um post recentemente. Para quem não sabe, eu sou formado em administração de empresas. No final da minha faculdade, eu fiz um TCC voltado para comportamento de consumo. Mas quando a gente fala sobre comportamento de consumo, ele não muda muito com relação ao comportamento das pessoas em si. Todos nós recebemos influências que fazem com que a gente se molde dentro desse mundo, seja para compras ou seja para viver mesmo. Então, desde quando a gente nasce, a gente tem ali influências da nossa família, dos nossos Uhum. colegas, dos nossos amigos, e tudo isso faz com que a gente se comporte de certas formas. E muitas vezes a gente até crie preconceitos porque está inserido dentro desse contexto. E quando eu estudei comportamento de consumo, foi justamente isso que eu estudei. E daí, quando eu me formei na faculdade, acabei participando do concurso do Sebrae, que foi onde surgiu Positividades, tudo era voltado para a saúde mental de pessoas que vivem com HIV. Então, eu pensei numa estrutura onde tivesse um grupo para as pessoas trocarem informações. Dentro da faculdade, eu aprendi muito sobre gregarismo, que é aquela coisa... Gregarismo, para quem não sabe, os animais em si se juntam em bandos para viver. Ou, por exemplo, vamos pegar os viadinhos lá no campo. Para eles sobreviver, eles se juntam em bando, porque fica muito mais fácil, por exemplo, se um leão for lá atacar ele. E quando a gente vai falar sobre pessoas, é a mesma coisa, a gente não aprende nada sozinho. Uhum.
Só que, quando a gente vai falar sobre pessoas que vivem com HIV, as referências que a gente tem não são referências próximas. E justamente por isso eu decidi criar um universo onde as pessoas pudessem se conectar com outras pessoas que vivessem com HIV. Então, eu costumo dizer que talvez na internet não seja um influenciador, mas sim um conector entre pessoas, ou seja, faça essa conexão, porque quando você tem outras referências, fica muito mais fácil para você lidar com aquele tipo de situação. Então, e isso ajuda muito na questão de saúde mental. Então, por isso que eu decidi cursar psicologia, por isso que eu sou curioso, eu gosto de entender, eu gosto de entender a dor das outras pessoas e tentar fazer com que se veja de outro ponto de vista. Por exemplo, nos meus conteúdos, principalmente ali, eu quando estou fazendo alguma coisa, eu estou falando um pouco de mim, mas também eu estou falando da realidade de outras pessoas que a pessoa ela não se vê do lado de fora, ela sempre se vê no meio daquela situação. E quando você se vê de um outro ponto de vista, aquilo ali pode parecer até engraçado, porque tipo assim, você não percebe que você está tão tensa fazendo aquele tipo de situação que você ah, não vê o quanto é engraçado, não vê o quanto a gente sofre, mas depois de um tempo as coisas melhoram. Eu vivo com HIV há 13 anos, tive minha sorologia escondida durante 8 anos, sofri muito por conta disso, e isso também fez eu produzir coisas, trazer informações, porque eu sei o quanto é importante se ter informações sobre HIV, se ter informações científicas, e isso tudo acaba vindo para a nossa saúde mental. Por isso que eu costumo dizer assim que quando eu vou fazer o atendimento de uma pessoa que vive com HIV, por exemplo, eu não vou só para a questão de saúde mental. Eu entro na parte científica, eu entro em várias questões que às vezes a pessoa nem vê. Porque o HIV, na verdade, é a ponta do iceberg. Depois que a gente trabalha a questão do HIV, tem várias outras coisas, questões familiares, abuso. Muitas pessoas que vivem com HIV sofreram abuso na infância. E eu me identifico muito porque eu também sofri abuso, então fica muito mais fácil para mim trabalhar esse tipo de situação. Então, é uma cadeia de coisas que acaba desencadeando e eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas que passaram por terapia comigo ou por mentoria, elas conseguindo lidar melhor com certos tipos de situação ou não deixando essas coisas doerem tanto quanto era antes, entendeu? Sim. Eu acho que eu faço parte dessas pessoas aí que também, que você me ajudou bastante quando eu comecei a criar os conteúdos, né? E aí, assim, mesmo que eu tivesse bem resolvido com o meu diagnóstico, você sabe que dar esse passo de se expor é bem complicado, né? E aí, você foi um grande apoio para mim. Obrigado, viu? E aí, assim, hoje, nos meus conteúdos, eu misturo um pouco da minha vida, do meu dia a dia, porque eu acho que é importante mostrar para as pessoas que vivem com HIV que eu também vivo, sabe? Que eu tenho uma vida normal. Aí eu gosto de fazer comida, fazer coisas que eu faço no meu dia a dia, mostrar também um pouco da minha rotina. E assim, amigo, você acha que como um... Assim, é uma pergunta óbvia que eu já sei a resposta, mas você acha que como uma pessoa vivendo com HIV e um psicólogo, as pessoas que vivem com HIV vão se sentir mais à vontade de conversar com você e de se abrir com você? Então, só para a gente entender, hoje eu não sou psicólogo ainda, eu sou psicanalista, Sim. mas estudo psicologia, são áreas diferentes. A psicologia em si, ela busca mais entender parte de comportamento, enquanto a psicanálise, que pode também estar atrelada à psicologia, ela vai mais inconsciente. E eu gosto muito dessa abordagem porque muitas coisas que fazem as pessoas que vivem com HIV sofrerem estão dentro desse inconsciente. São coisas que a gente não percebe que está fazendo. Então, eu também passei por diversos tipos de processos terapêuticos para me entender. Então, a partir do momento que eu consigo me entender, eu consigo entender também as outras pessoas e conhecer histórias. Por isso que eu gosto de trazer histórias de pessoas que vivem com HIV, por isso que eu gosto de fazer lives com pessoas que estão abrindo a sorologia, para entender um outro ponto de vista com relação à sua sorologia. Cada pessoa passa por um processo, mas Uhum.
eles são muito semelhantes e o processo da descoberta da sorologia de HIV é sofrido, porque são vários medos que acabam vindo. Medo de morrer, medo da medicação, medo como vai ser relacionamentos. Por quê? A gente nunca foi ensinado como viver com HIV. Ou a gente foi ensinado de uma forma que deixava com medo. Porque é muito mais fácil você controlar uma pessoa com medo, só que da mesma forma que é muito mais fácil você controlar essa pessoa, é muito mais fácil também você deixar ela com medo, às vezes, de se testar, de se tratar, de buscar informação sobre HIV. Exatamente, exatamente. Eu, né, tive o meu diagnóstico quando eu estava cursando enfermagem. E aí, o que me fez querer continuar mesmo enfermagem foi pensando nisso, assim, que lá no futuro, quando eu tiver formado, e você também, a gente vai poder levar um acolhimento mais humanizado para essas pessoas, sabe? E ainda mais como nós somos meio que figura pública aqui na internet, tem a nossa sorologia exposta, essas pessoas já vão saber que a gente vive com HIV. Então, automaticamente elas vão procurar a gente para se abrir, para procurar terapia, no seu caso. Eu ainda vou fazer muita especialização aí, porque a enfermagem tem um campo grande, né? E vou te dizer assim, ó, por que que eu fui fazer terapia? Por que que eu decidi iniciar já a terapia e não perder tempo? Porque assim, ó, eu recebo muito gente que diz assim, ai, Lucia, fui pro terapeuta para tentar fazer a terapia e ele não vivia com HIV, ele não entende as coisas. E até mesmo psicoterapeuta que viviam com HIV, que não conseguiam compreender a pessoa. Para mim é muito fácil ouvir a história da pessoa, entender as dúvidas dela, conseguir sanar essas dúvidas com informações científicas e depois trabalhar questões mais emocionais. Por quê? Quando eu vejo, grande parte dessas pessoas é falta de informação, é coisas que talvez ela não conseguiu entender. Então eu vou lá, um beabá para a pessoa, para ela conseguir compreender e ficar mais fácil dela viver com HIV. É horrível você viver com medo, sabe? E a gente vive muitas vezes com medo por falta de informação. Por isso que hoje eu não me apavoro tanto com relação ao HIV. Eu costumo dizer que o HIV foi uma das piores coisas da minha vida, mas foi uma das melhores. Por quê? Porque eu consegui ver que, tipo assim, o HIV me trouxe uma outra visão de mundo, outra visão de cuidado, sabe? E para muitas pessoas é aquela coisa, você romantiza o HIV. Não é que eu romantize o HIV. Eu falo com pessoas que vivem com HIV. Eu não quero assustar essas pessoas. Eu quero, na verdade, mostrar para elas que é normal esconder sua medicação, é normal você ficar inseguro a hora que você vai tomar sua medicação pela primeira vez, é normal ficar inseguro quando você conhece um crush, é normal ficar apavorado quando você é rejeitado por conta da sua sorologia, mas é mais normal ainda você estar bem com a sua saúde mental a ponto de que certas coisas não vão te machucar, entendeu? Exatamente, exatamente. E aí que vem a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, né? Eu também, desde o meu diagnóstico, lá no próprio CTA, eu já dei início à terapia, comecei a fazer acompanhamento psicológico. E aí vem aquilo que você disse, que o HIV é só a ponta do iceberg, porque na minha época, quando eu tive o meu diagnóstico, eu tinha sido expulso de casa há pouco tempo. E por incrível que pareça, isso foi o que eu mais conversei com a psicóloga do que o meu diagnóstico, do que o HIV, sabe? Então, tinha outras coisas em mim que estavam realmente me incomodando mais, me causando mais tristeza e sofrimento, e não só o HIV. E aí eu só descobri isso na terapia, porque até então eu achava que era o HIV que tinha mudado minha vida completamente, sabe? Sim. E é legal falar um pouquinho disso, porque aqui na página eu tenho dois tipos de serviço, que é a mentoria e a terapia. A mentoria ela é mais direcionada para a questão do HIV mesmo, direcionada para aquelas dúvidas, direcionada para aquele medo que existe com Uhum. relação à sorologia de HIV. A psicoterapia ela já vai por uma outra linha, que daí é mais focada na questão da pessoa com relação a sentimentos que o HIV ali construiu, entendeu? Daí é medo da rejeição, abandono, insegurança, autoestima. Então, são várias questões. Sexualidade, sabe? Porque muitas pessoas que vêm falar comigo são pessoas que não são assumidos gays ainda, que têm dificuldade com sua sexualidade. Então, é muito legal ver um outro viés também, porque Com eu certeza. agora
vou iniciar um estudo voltado para a saúde mental de pessoas que vivem com HIV. Não sei quando que vai sair isso, mas consegui um orientador que topou fazer um estudo comigo e me ajudar, né? Porque eu não sei se eu conseguiria dar conta sozinho, mas pretendo fazer um estudo até o ano que vem com relação à saúde mental de pessoas que vivem com HIV e conhecer mais, e mais a fundo, entendeu? Eu posso dizer que, tipo assim, o Positividades, nesses 6 anos, ele impactou muitas pessoas, pelos acolhimentos online que eu fazia por DM, Com certeza. pelo aplicativo que existia, pelos grupos que existia. Já chegou a ter 3 grupos, agora que está se modelando de uma outra forma a questão do HIV, mas do Positividades. Mas assim, ó, o meu objetivo sempre é saúde mental de pessoas que vivem com HIV, é vida normal, é se ver de uma outra forma. E eu acho que, de alguma forma, eu estou conseguindo, e agora com uma formação, agora tendo um conhecimento mais técnico, isso se torna mais maleável, vamos dizer assim. Sim, com certeza. É isso que eu penso também, continuar cursando enfermagem para poder, no futuro, levar um trabalho que seja, como eu falei lá no começo, mais acolhedor, mais humanizado. Porque eu, até hoje, quando vou no CTA, eu ouço coisas que eu não me sinto confortável do próprio pessoal que trabalha lá, sabe? Então, assim, eu penso, se fosse uma pessoa que vive com HIV, que ao mínimo trabalhasse aqui ou que tivesse que participasse das conversas, das reuniões, que pudesse levar aquela vivência ali como pessoa vivendo com HIV também, sabe? Eu acho que isso vai ser maravilhoso. E eu também fico assim muito grato pelo meu trabalho aqui na internet, como a minha cidade é pequena, eu acabo alcançando algumas coisas que dá para levar um pouco de mudança, mesmo ainda não sendo formado. E aí isso, para mim, dá até mais vontade de querer se formar e enriquecer ainda mais esse trabalho. Eu acredito que para você também, porque você está na internet há muito mais tempo e ajudou realmente muita gente, amigo. Tenho certeza disso. Eu costumo dizer que dentro do Positividades, inclusive o encontro que existe online, que é uma roda de conversa, de acolhimento, troca de experiências, se chama Encontro Catavento. O logo do Positividades ele é um catavento porque eu tento criar pessoas, criar ensinamentos para as pessoas para que elas consigam compartilhar também. Então, por exemplo, dentro dos grupos tem pessoas que já conseguem ir no CTA e reclamar, tipo, ó, isso aqui, vai na coordenação. Porque a gente sabe que quem vive com HIV fica muito submetido ao que entregam pra gente. Sim, E tá também ligado à questão de saúde mental, você conseguir mudar aquele ambiente que você tá lá, entendeu? E eu acho que quando a gente dá autonomia e conhecimento para as pessoas, conhecimento pessoal, isso tudo contribui para que a pessoa também abra portas para uma melhor qualidade de vida, tanto nos seus atendimentos quanto no seu próprio dia a dia, né? com certeza. Com certeza, isso é maravilhoso. Porque ainda tem muito, assim, muito receio das pessoas de irem ao CTA para pegar medicação, para até mesmo reclamar, como você mesmo disse. E essa semana eu até recebi uma mensagem de um rapaz aqui da cidade reclamando de algo lá do CTA. Eu falei, Anjo, você pode conversar com a gerente, ela fica lá na sala ao lado que você pega a medicação. Ele, mas eu fico com vergonha, não sei o quê. Não, mas não se preocupe, ela é acolhedora. E aí eu vou tentando mostrar para eles que eles têm que quebrar essa barreira, né? Porque não adianta só eu deixar ir lá e falar. Outras pessoas também precisam falar para eles verem que outras pessoas também estão se incomodando. E aí, assim, a Sim. gente vai conseguindo uma mudança, né? Exemplo, eu tô para marcar uma reunião com a vereadora da cidade para eu levar essas pautas para ela e essas cobranças dessas pessoas que elas me trazem para eu levar para ela para a gente tentar melhorar as coisas aqui na cidade. Porque, amigo, até consulta, às vezes é complicado. Você vai marcar e não tem vagas. Teve uma vez que eu fiquei 1 ano e meio sem consulta com o infectologista. E o pessoal do CTA puxando minha orelha. Nossa, tem muito tempo que você não tem consulta. Eu, tá, mas a culpa não é minha. Eu tô vindo aqui sempre, nunca tem vaga. E vocês não organizam. Se tá aumentando a demanda, porque depois da pandemia, a gente teve um aumento de 80% assim, de casos. Foi muito grande aqui na cidade. E não aumentou lá os médicos e nada. Psicólogos, nada. Então, tá um caos. É que, Ai, assim, é que
Eu acho que isso é geral, mas é bom a gente falar também que isso acaba atingindo a saúde mental da pessoa que vive com HIV. Sim. Porque você fica preocupado de não fazer uma consulta, não fazer os seus exames, sabe? Uhum. Então, isso também acaba interferindo. Mas daí é achar maneiras de tentar conduzir ou criar campos onde você consiga ter voz também, né? Por exemplo, quando saiu a segunda dose, acho que foi a segunda ou terceira dose de Covid, por exemplo, muita gente não sabia que já estava liberado para todas as CD4s. Eu fiz um vídeo, teve um monte de gente, fui lá no meu CTA e falei que tinha lá a norma do Ministério da Saúde, consegui fazer minha vacina. Por quê? Quando você dá poder para as pessoas com informação e quando ela está bem com ela mesma com relação à sua sorologia de HIV, ela vai conseguir falar e se impor para situações que poderiam ser resolvidas, às vezes até com conhecimento do próprio local onde faz o tratamento, né? Com certeza. E é isso, assim, acho que precisa ser mais levado essa pauta, sabe? E eles precisam falar mais. Um exemplo também é que aqui na cidade eles criaram um cartão Vale Alimentação para as pessoas que vivem com HIV e que recebiam menos de um salário mínimo. Uhum. Só que não foi divulgado em lugar nenhum isso, em absolutamente lugar nenhum. Eu fiquei sabendo, porque eu tenho alguns contatos de ONGs e tal, e me avisaram. E aí eu pensei, tá, eu vou fazer um vídeo para divulgar isso. E realmente muita gente falou que fez através do meu vídeo. E aí por isso que eu tentei entrar em contato com essa vereadora, porque assim, eu não quero só que melhore coisas no CTA. Eu quero que tenha pelo menos um canal de comunicação aqui na cidade que, tipo, fale sobre essas coisas. Porque, exemplo, sobre esse cartão de alimentação, que ninguém sabia. E que é essencial a pessoa ter uma alimentação, né? A pessoa que vive com HIV ter uma alimentação saudável e balanceada, né? Não é só tomar a medicação, tem que cuidar da saúde mental, tem que cuidar da saúde física, tem que ter uma boa alimentação, beber água. Quando a gente vai falar em saúde em si, são várias questões, né? É trabalho, é a questão da saúde mental, é a questão de exercícios físicos, é a questão de ter ter lazer. Isso tudo também está ligado à questão de saúde mental, né? Então, e essas coisas acabam afetando também. Inclusive, pessoas que vivem com HIV têm 100 chances a mais de cometer suicídio do que uma pessoa que não vive com HIV. E daí vem outras questões que fazem com que isso aconteça, que é a questão do preconceito, que é a questão de ser, às vezes, deixado de canto porque vive com HIV ou porque é separado os talheres, sabe? Isso Exato. tudo acaba mexendo com a saúde mental da pessoa, Isso, sabe? isso aconteceu comigo em casa, sabe, amigo? Quando eu morava com os meus pais, quando eu tive o meu diagnóstico, eles começavam a separar toalhas e coisas e chamavam minha atenção sobre a minha alimentação. Mas eles falavam assim: você não pode comer isso porque você é doente, sabe? Então esse tipo de coisa me incomodou muito e me fez, em um certo momento, falar: ok, mesmo que eu não tenha uma renda, eu preciso sair daqui agora, porque isso não vai me fazer bem. E aí eu saí. E aí, assim, realmente, o psicológico, ele afeta muito, amigo. E, tipo, não pode causar só depressão ou suicídio, como pode também fazer com que aquela pessoa desista da vida dela, né? Infelizmente, eu já tentei cometer suicídio algumas vezes no início do meu diagnóstico. E aí, como eu te disse, quando eu comecei a fazer terapia, eu percebi que não era o HIV, era todos os outros problemas acarretados ali na minha vida. E aí, assim, recente até, acho que tem menos de um mês, eu perdi um amigo aqui que morava aqui na cidade, que ele parou o tratamento dele porque ele tinha medo, tinha vergonha de ir lá para o CTA, de ser exposto, de ser visto. E aí envolve a questão da saúde mental, sabe? E aí quando eu vi isso, eu fiquei muito triste, porque ele era meu amigo e ele nunca tinha falado para mim que vivia com HIV, mesmo sabendo que eu criava conteúdo sobre, ele nunca se abriu comigo. E eu me sentia até um pouco culpado de nunca ter conversado com ele, enfim. E aí veio essa minha vontade de, tipo, de falar com essa vereadora aqui da cidade pra gente tentar fazer alguma coisa, pra tentar fazer alguma coisa, velho. Porque eu achei isso um absurdo, velho. Mesmo que tenha sido a escolha dele, muitas pessoas me falaram, Dejaí, foi a escolha dele, não sei o quê. Mas, gente, não é só uma escolha. Isso que aconteceu com ele é porque ele tinha medo. E esse medo é por causa do preconceito que ainda existe. E isso precisa ser trabalhado no nosso psicológico
E também com políticas públicas levando a informação, mostrando que quem vive com HIV não é uma aberração, não é mais como era nos anos 80. E aí, tipo assim, aqui na cidade não tem essas políticas, não tem nada, tipo, nada, literalmente. E aí eu acho que, assim, a culpa foram deles, sabe? Dessa pessoa ter desistido da vida dela. E quem não vive com HIV nunca vai entender isso, vai sempre dizer que foi uma escolha dele. Mas eu não acredito que foi uma escolha dele. Porque eu acho que ninguém ia escolher desistir assim tão fácil, sabe? Sim. Enfim. E essa coisa da vergonha, do medo. Eu tenho algumas pessoas que eu atendo em psicoterapia que a pessoa ela não consegue abrir a câmera, por exemplo. Porque a pessoa ela tem tanta vergonha, às vezes, de falar sobre sociologia, porque é uma coisa marcante, né? Quando a gente fala sobre HIV, ao mesmo tempo a gente está falando sobre relações, e quando a gente fala relações, já vai lá para a questão de gays, porque sempre foi falado sobre HIV desta forma, e as pessoas criam certos preconceitos. Eu costumo dizer, nós todos criamos preconceitos. Quando a gente não vive com HIV, todos aqueles preconceitos são do outro. Mas quando a gente descobre nossa sorologia, tudo aquilo que a gente criou de preconceitos agora não é mais do outro. A gente joga pra gente. E daí tá a questão de se trabalhar cada um desses preconceitos, de entender seus medos, suas inseguranças, e a partir daí criar estratégias para que fique mais leve viver com HIV, sabe? Algumas vezes vai doer um certo tempo, mas com o tempo você vai trabalhando até que isso aí não doa mais e você consegue seguir sua vida. Exatamente. Exatamente. É, amigo, você acha que tem mais alguma coisa importante que a gente deveria deixar aqui registrado? Gente, assim, ó, cada vez que eu aprendo mais sobre saúde mental, eu sei da importância que ela é. Eu faço psicoterapia também, porque até para fazer com outras pessoas precisa estar sendo feito. E digo para vocês que transforma muita coisa, transforma muitos medos e cria algumas pontes para que você consiga lidar melhor com certos tipos de situações. Eu passei por muita coisa também, eu passei já por depressão. Tem a questão do HIV, que eu sofri bastante tempo também. Tem a questão do abuso infantil, que eu passei também. Só que hoje eu consigo ajudar outras pessoas a não passarem por certos tipos de dores que eu já passei. Então, eu posso dizer que psicoterapia vale a pena realmente. É um dinheiro bem investido. Às vezes, é melhor tomar 5 cervejas do que fazer psicoterapia, mas a psicoterapia ela te abre outros campos que talvez a cerveja ela não vai te abrir e não vai tratar aquelas dores que você tem. Então, invistam em você, não coloquem como se fosse uma coisa supérflua, é uma coisa que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Exatamente. Saúde mental é coisa séria, as pessoas tratam como se fosse algo que não existisse ou que quem tá cuidando tem algum problema. Mas, assim, essa palavra problema eu até nem gosto de usar, porque eu acho que problema não existe. E, tipo assim, saúde mental é algo que todo mundo, literalmente, qualquer pessoa nasceu ali, já começa terapia. Devia ser bem assim, praticamente, sabe? Que porque é importante, né, amigo? Independente de você viver com HIV ou não, cuidar de saúde mental é importante. Mas se você é, assim, uma pessoa vivendo com HIV, é bom você cuidar da sua saúde mental, porque isso vai fazer com que você leve uma vida mais leve, né? Não se culpe tanto, entenda todas aquelas perguntas e questionamentos que você faz sobre você mesmo. E, assim, eu fiz muita terapia, até hoje eu faço, e me ajuda bastante. Então é isso, amigo. Acho que a gente deixou muita informação aqui. Perfeito. Gente, se você é uma pessoa que vive com HIV ou LGBT, que está passando por situação, está com vários medos, está com inseguranças, me chama. É tudo eu que atendo vocês aqui, tudo eu que falo com vocês, tanto no WhatsApp quanto na DM, que a gente consegue marcar um horário, a gente consegue conversar e trabalhar essas questões. Também temos o grupo de namoro, quem tiver interesse, o grupo de namoro e o grupo de acolhimento dentro do WhatsApp. Entre em contato por DM. Jair, te agradeço muito por essa espaço aí para a gente estar falando sobre isso. E, gente, façam terapia, busquem se autoconhecer, que isso vai ajudar vocês a lidar muito melhor com certos tipos de situações e estar mais preparado para as situações que vierem também.
Com certeza. Com certeza. Vamos estar aqui sempre, amigo. Sempre que der, a gente pode vir aqui de novo e falar sobre isso de novo, porque nunca é demais, né? A gente frisar sobre a importância de cuidar da saúde mental e também falar sobre HIV, né? Nunca vai ser demais. Exato. Um cheiro. Obrigado também. Obrigado por tudo e até Beijo, mais. gente. Até mais. Tchauzinho. Tchau.